Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Essa é uma edição especial aqui do Radar Lefosse Flash, dedicada às alterações trazidas na NR1 e todos os aspectos envolvidos, né, nas várias áreas que conversam com esse tema. Hoje eu estou aqui com um parceiro nosso que é o Edgar Bull, da Metra. Queria agradecer sua presença, Edgar, para tratar um pouco dos aspectos práticos aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Prazer poder dividir a pauta aqui com você. Edgar, eu queria te fazer uma primeira questão aqui, que é um tema bastante recorrente, que é básico, mas elementar. A NR1 foi alterada para trazer algumas obrigações adicionais às empresas, aos empregadores em geral. No ponto de vista prático, o que mudou para as empresas? O que elas precisam fazer a partir de agora? Legal, Paulo. É importante a gente entender a ideia da NR1. A NR1 ela teve uma primeira atualização e ela se transformou numa norma regulamentadora, legislação, mas focada na gestão realmente de saúde e segurança do trabalho das empresas, focado num conceito do gerenciamento de riscos ocupacionais, o que a gente chama de GRO. E dentro desse gerenciamento, passou agora a ser obrigatório o levantamento dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então essa é o grande boom, o grande chamariz, vamos dizer assim, que o mercado, que as empresas agora elas precisam entender. Então qual é a questão? É como nós fazermos para identificar esses fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho e depois entrar no mérito e na discussão de como resolver esses problemas e desenhar um plano de ação para que a gente possa monitorá-los. A gente viu que nesse contexto de alterações, o Ministério do Trabalho acabou soltando materiais orientativos, né? E existe lá uma cartilha que fala um pouco sobre isso, sobre esse passo a passo para mapeamento dos riscos, um guia, né? Houve dois, um no ano passado e um mais recente, de interpretação da NR. Esse material ele destaca a utilização de algumas ferramentas, embora ele não traga uma metodologia específica. Ele fala de algumas ferramentas de participação da liderança, uma análise preliminar e depois uma análise definitiva. Na sua experiência, como é que você acha que é a melhor forma das empresas lidarem com isso? Qual é o melhor método para que as empresas possam fazer esse mapeamento? Perfeito, Paulo. Como você bem falou, o governo ele não foi impositivo, né, e nem trouxe um rol taxativo de como ter que fazer isso. Mas ele fala que você pode fazer a escuta ativa de trabalhadores, como uma oitiva propriamente dita, você pode fazer a aplicação de formulários, de questionários, da observação do local de trabalho, das atividades, etc. Ele deixou isso a critério realmente das empresas, né? Isso é muito importante, não tem um modelo específico. Agora, cada empresa tem a sua própria cultura. Então, quando você vai, nós na consultoria, a gente vai atuar em prol dessa empresa para fazer esse levantamento, nós precisamos entender primeiro que tipo de empresa que é, de onde essa empresa veio, qual é a cultura dessa empresa. Uma coisa é eu fazer um levantamento, por exemplo, para um frigorífico, outra coisa para uma construtora, outra coisa para um telemarketing, outra coisa para um escritório, né? É um sistema diferente. Então, dependendo do ramo de empresa que a gente está trabalhando, nós vamos fazer a escolha da melhor metodologia. E aí, em cima disso, desenhar ali uma amostra que envolvam todos os setores para que a gente possa ter confiabilidade no rastreio desse fator de risco psicossocial relacionados ao trabalho. E aí a mesma coisa para fazer o tratamento disso e a mesma coisa para o plano de ação. Lembrando que o plano de ação, como o próprio nome já diz, ele tem que ser factível, ou seja, você tem que colocar na prática aquilo que você está planejando. E por isso que é importante você entender a viabilidade econômica e operacional das medidas de proteção que você vai colocar. Uma outra preocupação bastante recorrente também é como a gente registra isso no PGR, né? Porque existe a preocupação de que o PGR possa ser usado como um documento de presunção de alguma responsabilidade ou mesmo de um eventual nexo causal. Como é que você entende isso? Você acha que PGR, as informações que vão ser trazidas podem ser efetivamente informações que vão ser usadas como uma presunção de responsabilidade pelo meio ambiente de trabalho? Como é que você está enxergando essa mudança em relação aos aspectos psicossociais? Essa pergunta sua é excelente e a gente escuta isso muito, muitas vezes dos advogados e dos próprios diretores das empresas. Qual é o resultado? Quais são as consequências, né? Então, a primeira coisa importante para a gente entender é que o PGR é um programa de gerenciamento de riscos, é um programa, não é um laudo de riscos, é um programa. E o programa tem por definição que seja um documento ativo e não simplesmente uma coisa que você faz e deixa lá na gaveta. Então, por ser um programa ativo, esse monitoramento ele tem que ser constante. Então, veja, se você fez a detecção, se você fez o reconhecimento dos riscos, dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, e depois desenhou um plano de ação e executou, presume-se que você conseguiu solucionar aquele risco. E se você conseguiu solucionar, aquilo vai desaparecer do seu documento base. Claro. Mas não é porque ele saiu do documento base que o seu programa não está ativo.
Então, você precisa mostrar, por exemplo, numa fiscalização, aquilo que você fez, aquilo que você está fazendo e aquilo que você fará, que é a ideia do plano de ação. Não é porque aparece um risco que ainda existe esse risco. Não é porque você tirou o risco que esse risco nunca existiu. Porque o que importa é aquilo que você está fazendo no geral. Então, tem que tomar muito esse cuidado. Primeiro, a metodologia de escolha de como esse risco vai ser apurado na tua empresa, e a partir dali o que você vai fazer. Agora, claro, se você fizer um levantamento muito genérico, os riscos vão aparecer, e você vai lá, escreve no papel e mantém aquilo, não aplica o seu plano de ação, com certeza isso é um tiro no pé da empresa. Porque por mais que você tenha consertado depois, esse documento ainda vai gerar uma prova contra a sua própria empresa. Você tem experiência também na atuação como perito judicial em muitos casos. Exatamente. E a gente tem notado, quem atua no contencioso e está recebendo esses casos novos que estão vindo nessa nova configuração, falando muito sobre o adoecimento psíquico nas empresas, a gente já tem notado uma diferença, né, nesses elementos que vêm ali nas alegações, nessa narrativa, na questão do burnout, que a gente discute muito. Você tem visto diferença nas perícias? Você já está percebendo reflexos dessa organização das empresas em termos de PGR, desse programa, desse plano de gerenciamento? Você já está vendo isso na prática? Sim, com certeza sim. E já de algum tempo. Desde 2024, quando começou a discussão para saber se essa legislação ela ia passar ou não, a gente já percebeu na Justiça do Trabalho um aumento importante na questão de iniciais, de processos envolvendo a saúde mental. E aí eu falo para você, desde crise de ansiedade, síndrome do pânico, até as outras doenças, transtornos e o burnout, que talvez seria aí que mais abarca todos esses processos. Então a gente percebeu um volume muito grande de questões envolvendo saúde mental, pedidos de perícia médica envolvendo saúde mental e um aumento também no numeral, no valor dessas iniciais. A gente percebe que processos antigamente, que eram ali de 15, 20, 30 mil, hoje em dia já estão ali na casa dos 60, 50, 100, 200. Que é muito mais difícil você quantificar uma recuperação, por exemplo, de uma doença de saúde mental. Uma fratura, um acidente, muitas vezes é mais fácil, às vezes, de você estimar um prazo de recuperação. Mas de uma saúde mental é muito subjetivo do ponto de vista do paciente, né? Nós percebemos de um tempo para cá que apareceu um outro tipo de perícia técnica. A norma NR1 é uma norma de gestão de engenharia, não é uma norma médica, mas ela tem uma interface. Então, assim como no passado e até hoje a gente faz no dia a dia perícias de ergonomia para embasar laudos médicos. Então, por exemplo, uma pessoa reclama lá que tem uma lerdorte, uma tendinite, por exemplo, causada pelo trabalho. Aí o juiz pede para ela fazer a perícia médica no consultório e pede para a gente na engenharia ir lá verificar se o posto de trabalho tem repetitividade, etc. A mesma coisa está acontecendo agora com perícias sobre saúde mental. Então ela nomeia um médico do trabalho, de preferência um especialista em psiquiatria, para avaliar se há doença e pede para a gente da engenharia ir lá na empresa e avaliar se tem sobrecarga, se tem metas exacerbadas, como que é a comunicação interna, o regime de cobranças, a política da empresa para verificar se existe fator de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Porque não é porque a pessoa tem uma doença psiquiátrica ou algum transtorno mental, etc., que necessariamente o fato gerador é no trabalho. Então a perícia técnica, ela visa justamente tentar identificar esse fato gerador para construir o que a gente chama do nexo causal, que é o que vai mensurar o tamanho de uma condenação ou não da empresa. Bem interessante que você está trazendo, porque de certa forma é uma antecipação da fase de instrução do processo, né? O perito entra para cumprir um papel ali que a gente não via até então, que é e olhar para a dinâmica do trabalho. Não é só olhar aspectos físicos e palpáveis, ele vai entender como era a relação daquela pessoa com a chefia, com os pares. Isso é algo que realmente chama atenção, porque é algo assim, uma dupla finalidade dessa perícia. Exato. Existe o aspecto médico, mas existe o aspecto também de organização, de dimensão daquela relação de trabalho. Então, técnico, né? Bastante técnico, que precisa ser zelado, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer qualquer tipo de prova quando a gente tem essas questões de doenças psicossociais. Exatamente. Então, um aspecto muito importante para ficar no radar das empresas também. Edgar, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por trazer esses esclarecimentos da sua experiência. Foi muito bacana ter você conosco. Eu que agradeço, Paulo. Para mim é uma satisfação, um assunto que a gente vive, um assunto que a gente gosta bastante e espero que a gente possa estar junto em outras oportunidades. E para você que nos acompanha, siga o Lefosse nas redes sociais. A gente tem esse e outros vídeos dessa série sobre NR1, além de outros conteúdos também nos canais, nas plataformas do escritório. Obrigado.